Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para você que tem acompanhado este canal, o canal Vem e Vê. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar um like ou um comentário e que Deus abençoe você no dia de hoje. Fique com esse vídeo na paz do nosso Senhor Jesus. Deus atendeu ao seu pedido. O nome dele é Samuel. Eu o criei e eduquei nos caminhos de Deus. Ele servirá bem ao Senhor. Mas me servirá? Sim. Ele viverá aqui e servirá a Deus todos os dias da vida dele, porque essa foi a promessa que eu fiz se Deus me desse um filho. O chamado de Samuel está registrado em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 até o 21. O ministério de Samuel foi realmente muito importante em Israel. Ele não apenas serviu como profeta de Deus diante do povo, mas também foi sacerdote e juiz em Israel. Como juiz, Samuel foi o último líder que antecedeu o primeiro rei de Israel. Por isso ele é frequentemente considerado o último juiz de Israel. Como profeta, os estudiosos consideram que Samuel inaugurou um novo estágio do ministério profético em Israel desde Moisés. Ele foi o primeiro profeta notável do chamado período pré-clássico da profecia israelita. O chamado de Samuel não deixa qualquer dúvida de que ele foi escolhido diretamente pelo próprio Deus para ser o porta-voz na terra. O chamado de Samuel aconteceu no período crítico da história de Israel. Embora os israelitas já estivessem ocupando a terra prometida, politicamente e religiosamente a vida do povo estava bastante conturbada. O povo era rebelde e frequentemente sofria a opressão de povos inimigos por causa da sua desobediência à vontade de Deus. Mesmo o Senhor levantando libertadores para o seu povo, tão rapidamente os israelitas incorriam no erro e se afastavam do Senhor. O sacerdócio também entrou em declínio, e o auge da decadência espiritual em Israel naquele período se deu justamente nos dias de infância e juventude de Samuel. A família de Samuel era piedosa e temente a Deus, mas o ambiente no tabernáculo onde ele foi criado era bem diferente. Eli era o sumo sacerdote de Israel. Ele falhou em ensinar e corrigir seus filhos sobre o temor de Deus. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram imorais e não tinham qualquer respeito pela casa de Deus. Eles transgrediram a lei de Deus, deliberadamente e de muitas maneiras. Isso acabou apressando o juízo de Deus sobre a casa de Eli. Realmente o profeta Samuel cresceu num ambiente muito complicado, em Siló, onde estava o tabernáculo. Contudo, apesar da decadência da família de Eli, Samuel cresceu na presença do Senhor. O chamado de Deus a Samuel aconteceu quando ele era ainda muito jovem. Muitos sugerem que Samuel tinha cerca de 12 anos, quando Deus falou com ele pela primeira vez. Alguns estudiosos preferem dizer que talvez Samuel fosse um pouco mais velho, visto que a designação jovem Samuel, em 1 Samuel capítulo 3:1, usa o mesmo termo hebraico usado para se referir a Davi, na ocasião que ele matou o gigante Golias. O texto bíblico registra o chamado de Samuel de uma forma muito vívida. Certo dia, quando ele estava deitado, o Senhor falou com Samuel de forma audível e o chamou pelo nome. Prontamente Samuel respondeu: "Eis-me aqui." Mas ele pensava que era Eli que estava chamando. Depois de 3 vezes que o Senhor tinha chamado Samuel, Eli entendeu o que estava acontecendo. Então o velho sacerdote avisou a Samuel que Deus estava falando com ele. "Falai, vosso servo vos ouve." Samuel, eu pedi a Eli e seus filhos que eles se purificassem, mas não fui atendido.
Atenção, o dia do julgamento chegará cedo para eles. Assim, na próxima vez que Deus chamou a Samuel, em obediência ele prontamente respondeu ao chamado divino: "Fala, porque o teu servo ouve." Naquele momento ele se tornou o porta-voz de Deus, o canal da mensagem de julgamento do Senhor sobre a família de Eli, que seria banida do sacerdócio de Israel. Embora tenha sentido certo temor de relatar a mensagem de Deus a Eli, Samuel não lhe escondeu nada. Samuel foi chamado por Deus como profeta num tempo que a Bíblia diz que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Isso claramente indicava a insatisfação de Deus com o seu povo. Mas de maneira inversa, Deus manifestou o seu favor, ao chamar Samuel para ser seu profeta. O texto bíblico diz: "Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixava cair em terra." Todo Israel, desde Dan até Bezerba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Isso significa que Samuel foi estabelecido como profeta do Senhor sobre toda a terra de Israel. Em seu ministério profético, Samuel ensinou ao povo acerca da lei de Deus e da necessidade do arrependimento do seu pecado. Ele também julgou o povo de Israel e manteve tribunais em diversas cidades do território israelita. Mais tarde, como profeta de Israel, Samuel foi comissionado por Deus para ungir Saul a rei de Israel. Durante o reinado de Saul, como sacerdote e profeta, Samuel advertiu vigorosamente o rei por causa dos seus erros. Quando o rei Saul foi rejeitado, coube a Samuel a ungir Davi como rei de Israel. Com as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, honrando os nomes de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, eu nomeei Rei de toda Israel. O chamado de Samuel foi mesmo muito importante. Embora ele também tenha sido juiz e sacerdote, certamente Samuel marcou a história bíblica como profeta. Ele dedicou sua vida ao zelo pelas coisas do Senhor. Ele era um homem de oração, e seu exemplo de fé é lembrado até no Novo Testamento, onde é citado pelo escritor de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Assim como os demais profetas, Samuel também predisse a era messiânica, e seu testemunho fala ainda hoje à Igreja de Cristo. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Thank you.